E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Hoje eu trago um vídeo rápido, mas de extrema importância. Já faz um tempo que eu tenho me preocupado com esse assunto e hoje eu convido você a refletir sobre ele aqui comigo. Tá? Então a pergunta central aí do vídeo que eu quero fazer a você e que eu quero que você responda aí nos comentários. O STF deveria ser fechado? Bom, antes que você responda, eu gostaria que você assistisse o vídeo até o fim, compartilhasse e deixasse o like aí embaixo para subir a relevância dele, porque de fato é um assunto muito importante que a gente precisa abordar e que as pessoas precisam entender de uma vez por todas. Porque, primeiramente, eu tô vendo muitos canais aí, de direita inclusive, falando sobre isso, mas de maneira errada, abordando esse tema de maneira errada. Como? Tem muito canal aí que, cara, abertamente está pedindo o fechamento do STF, pedindo o fechamento do Congresso, do Senado, da Câmara e de outras instituições. E eu acho isso completamente errado, tá? E eu vou dizer por quê. Você vai entender. Bom, primeiramente eu quero ler aqui uma frase do presidente Bolsonaro. Ele disse isso essa semana, ou semana passada, não sei. Mas, abre aspas, ele disse o seguinte: minha opinião, você não pode desferir ofensas às instituições. Fecha aspas, diz Bolsonaro. Essa foi a frase dele. E é algo que eu venho dizendo sempre aqui no canal. Principalmente antes de manifestações, eu alerto as pessoas para que não escrevam cartazes pedindo o fechamento de STF, pedindo o fechamento de Congresso, coisa do tipo. Gente, essa não é uma pauta democrática. E vocês vão entender por quê. Olha, primeiramente a gente precisa entender que essas instituições, STF, Senado, Câmara, o Congresso e outras, são importantíssimas para a República, para o nosso ordenamento jurídico brasileiro. O STF é uma instituição muito importante e sem ela a coisa não anda, tá? A gente precisa entender também que pessoas, elas podem até representar momentaneamente as instituições, mas elas não são maiores que as instituições. As instituições, elas são permanentes, as pessoas passam. Então, as pessoas que transitoriamente ocupam essas instituições é que devem ser alvos de críticas e, se for o caso, de ataques, como eles dizem, né? Quando a gente pede, por exemplo, o processo de impeachment de uma figura pública, né, eles chamam isso de ataque, né? Mas não é ataque, é uma pauta, isso sim, democrática. Mas as pessoas, sim, que ocupam transitoriamente essas instituições é que devem ser alvos de críticas e reivindicações da população e não as instituições em si. Veja, as instituições, elas são importantes e necessárias para o nosso ordenamento jurídico. E você não pode simplesmente pedir o fechamento de uma instituição, do STF, por exemplo. Mesmo porque quando você faz isso, por exemplo, quando você vai numa manifestação e escreve um cartaz, por exemplo, fechamento do STF já, né? Ou fechamento do Congresso, coisa do tipo. Aí sim você dá margem para a esquerda, para a mídia e para o próprio judiciário dizer que aquela manifestação foi antidemocrática. Que aquela manifestação ou que aquele grupo de pessoas que estavam se manifestando estavam fazendo ataques a instituições. E sim, isso pode ser caracterizado como ataques a instituições, porque o ordenamento jurídico brasileiro comporta e necessita do STF, comporta e necessita do Congresso para funcionar. Se você pede o fechamento de uma dessas instituições, você está sendo antidemocrático. Você consegue perceber isso? Veja, se você quer o fechamento do STF, primeiro você propõe um outro ordenamento jurídico, uma outra forma de governo que não tenha o STF ou que não tenha o Congresso. Você não pode pedir simplesmente o fechamento de uma instituição enquanto o nosso ordenamento jurídico precisa daquela instituição. Aquela instituição faz parte do nosso ordenamento jurídico. E aí você pode até argumentar comigo, pô, Deicon, mas todo poder emana do povo. E se o povo quer o fechamento do STF, então ele tem que ser fechado. Veja, essa é uma maneira muito limitada de pensar. Não é bem assim que funciona. É claro, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, tá? Eu sei muito bem, isso está na Constituição e eu leio ela todo dia. Eu sei muito bem que isso está escrito. Mas quando você diz que todo poder emana do povo, o povo deve reivindicar suas pautas, seja lá quais sejam, pelas vias legais, pelas vias democráticas. E via democrática não inclui fechamento de instituição. Ah, Deicon, mas eu não concordo com essa via. Meu amigo, é a regra do jogo. A gente tem que dançar conforme a música. Infelizmente, é a regra do jogo e a gente tem que jogar. Não importa se você concorda ou não. Eu não concordo com essa regra. Eu acho que a gente poderia resolver as coisas de outra forma. Mas essa é a regra do jogo e a gente tem que obedecer o que está nela, a Constituição, a nossa lei maior. Veja,
Ano que vem, nós vamos ter a chance de colocar pessoas lá que possam pautar impeachment de ministros do STF, por exemplo, no Senado. E aí, ao invés de se preocupar com isso, as pessoas querem solução mágica para ontem. Querem que seja decretado o artigo 142, querem que instituições sejam fechadas, como se isso fosse resolver algum problema. Não vai. Então fica aqui o meu apelo para que você não caia na narrativa que alguns canais de direita, inclusive, ficam propagando, né? Para ganhar views, para ganhar like. Porque um vídeo como esse aqui, eu tenho certeza que muita gente não vai gostar de ouvir. Porque eu estou falando a verdade. Agora, outros canais aí, as pessoas, elas ganham visualização, elas estão em busca de like, né? De mais visualização, de mais inscritos. Então, elas começam a fazer clickbait, elas começam a falar coisas que as pessoas querem ouvir. Só que nem sempre a verdade ela é agradável, nem sempre as pessoas querem ouvir a verdade. Seria melhor aqui para mim, para o meu canal, eu ia ganhar mais inscritos, mais likes, se eu começasse a fazer estardalhaço como alguns canais fazem, né? Não, porque tem que fechar sim o STF, porque tem que fazer isso, coloca tanque na rua, Bolsonaro tem que agir, que não sei o quê. Nossa, gente, como as pessoas adorariam ouvir isso, como as pessoas gostam de ouvir esse tipo de coisa. Mas aqui você não vai ver isso, tá? Eu sou uma pessoa sensata, pé no chão, e eu não faço parte dessa direita burra que fica por aí fazendo estardalhaço, tá? Não vou citar nomes, cada um segue o canal que quiser, cada um segue a pessoa que quiser, mas aqui você vai ter uma pessoa pé no chão e sensata, tá certo? Eu sim defendo o presidente Bolsonaro, eu sim defendo que a gente tem que mudar muita coisa nesse país, mas muita coisa mesmo, tá? Que se eu tivesse que elencar aqui, eu ficaria o dia inteiro falando, mas pela via legal, pela via certa. Não é pedindo fechamento de instituição, exército na rua, que a gente vai resolver alguma coisa, tá certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem, inscrevam-se e deixem o seu like para subir o engajamento do vídeo, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.